11 entre 10 pacientes que me procuram querem saber se estão ganhando peso por culpa dos hormônios. Hoje vocês vão saber qual hormônio que faz engordar, qual que faz emagrecer, o que tem a ver o hormônio com obesidade, ou se não tem nada a ver. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Para começar, vamos entender o que é hormônio. Eu acho que muita gente fala hormônio e nem sabe o que é. Hormônios são substâncias químicas que são produzidas por glândulas do nosso corpo. Por exemplo, tireoide, hipófise, adrenal, e daí elas são produzidas num lugar e vão pela corrente sanguínea e vão agir em outro lugar. Então elas carregam informações e elas são moléculas que em um ambiente elas fazem uma coisa, em outro ambiente elas fazem outra. Por isso que o mundo da endocrinologia é tão maravilhoso. O que muita gente confunde é que acha que sempre que tá com obesidade foi por culpa de alguma alteração hormonal. Mas a verdade é que a própria obesidade faz alterações hormonais. Na maioria das vezes, as alterações hormonais que estão presentes em pessoas que estão acima do peso, elas são uma consequência e não a causa da obesidade. No primeiro vídeo dessa temporada, vocês viram que é muito fácil ganhar peso. Então não necessariamente precisa de ter uma doença, uma alteração hormonal para você ganhar peso. Vamos começar aqui falando do primeiro hormônio que todo mundo acha que faz engordar, que é o hormônio da tireoide. O coitado do hormônio da tireoide, ele é culpado muitas vezes, as pessoas achando que estão ganhando peso porque esse hormônio está alterado. Mas assim, não, gente, o hormônio da tireoide, ele não tem uma influência expressiva no ganho de peso. Quando a pessoa tem hipotireoidismo, ou seja, quando a tireoide ela funciona menos que o normal, inclusive se você tem dúvida nesse assunto, vou deixar um link aqui, ou aqui, não sei onde que a pessoa vai colocar, um link para você clicar, que eu já falei sobre hipotireoidismo, sobre tireoidite Hashimoto, e daí você vai saber tudo. Hoje eu vou falar só a relação do TSH, né, que é o hormônio da tireoide, com obesidade. Quando a pessoa tá com hipotireoidismo não tratado, quando ainda não começou a fazer a reposição do hormônio tireoidiano, aí sim ela pode ter um ganho de peso, geralmente associado com retenção de líquido, mas que varia ali entre 2 a 4 quilos, então não é aquele tantão de peso aí que você ganhou. Ah, doutor, eu ganhei 10 quilos na pandemia, será que é a tireoide? Não é a tireoide. Esse hipotireoidismo, quando tratado, ele vai fazer com que você funcione como uma pessoa que não tem problema na tireoide. Então, a partir do momento que está tratando o hipotireoidismo, a sua dificuldade ou facilidade em ganhar e perder peso vai ser igual de qualquer outra pessoa que não tenha hipotireoidismo. Muita gente chega no consultório e fala assim: ah, doutor, eu tenho hipotireoidismo, então você já sabe, né? Eu tenho muita dificuldade de perder peso. Não, minha querida, não é por isso. Você tem dificuldade para perder peso, porque perder peso é difícil. Não bota a culpa na tireoide, tá bom? E uma coisa que é muito interessante, que muita gente não sabe, é que a partir do momento que o seu corpo fica com excesso de gordura, né, que você fica com obesidade, a sua tireoide não funciona tão bem. Existem alterações no hipotálamo e na hipófise que atrapalham o funcionamento do TSH. Em pessoas com obesidade, o TSH ele é levemente mais alto, dentro ali do limite da normalidade, que vai, na maioria dos laboratórios, entre 0,5 e 5. O TSH da pessoa com obesidade fica mais próximo do 5, mas isso não é um problema da tireoide, é um problema da obesidade. Tanto é que pessoas que têm obesidade a longo prazo, assim, vários anos de excesso de peso, não só a tireoide fica alterada. Dentro de cada célula do nosso corpo que recebe o hormônio da tireoide, ele começa a receber de uma forma não eficiente. Então, mesmo que você tome hormônio da tireoide, isso não vai fazer você perder peso. Vejo muitas pessoas, infelizmente, tratando a obesidade ou estimulando o emagrecimento
administrando hormônio tireoidiano inadvertidamente, sem necessidade. E isso só traz riscos à saúde, isso não vai te fazer perder peso mais rápido. Agora, na crença popular, o segundo hormônio que mais está relacionado à obesidade é o cortisol. Ai, doutora, meu cortisol tá alto, por isso que eu tô ganhando peso. Mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei da tireoide. A obesidade, ela leva a um aumento de cortisol. E tem vídeo no canal também sobre cortisol, o link vai estar por aqui. Assista o vídeo só sobre cortisol que você vai entender se é realmente o hormônio do estresse mesmo. Mas enfim, aqui falando em cortisol e obesidade. Se a pessoa tem a doença de Cushing ou a síndrome de Cushing, que é uma hiperprodução do seu próprio corpo do cortisol, você sim tem uma chance muito grande de ter uma obesidade, mas é uma obesidade diferente, é uma obesidade que a gente chama de centrípeta. A gordura acumula assim só na região do abdômen, o rosto fica muito redondo e vermelho e tem muitas outras consequências à saúde. Nesses casos, o tratamento é específico. Agora, se você não tá com essa doença específica, não adianta eu dosar o seu cortisol para saber que ele tá alto e aí o que eu vou fazer com essa informação? Nada, porque o tratamento da obesidade é a perda de peso e eu não consigo diminuir o seu cortisol se você não perder peso primeiro. Temos também alterações dos hormônios sexuais. Testosterona no homem e estrogênio na mulher. Quando uma mulher ganha muito peso, o estrogênio dela cai e a testosterona dela aumenta, aumentando a resistência insulínica. Daí ela pode ter síndrome de ovário policístico, pode ter dificuldade de engravidar, pode ter irregularidade menstrual. Então tem várias consequências na saúde reprodutiva da mulher se ela está com obesidade. No homem, acontece o contrário. O homem com obesidade, ele tem uma redução de testosterona e um aumento pequeno, mas um aumento de estrogênio. Isso também faz com que ele tenha alguns sintomas como indisposição, cansaço, uma dificuldade de ganho de massa muscular e até mesmo infertilidade. A insulina é um outro hormônio que também se altera muito com a obesidade. O excesso de peso dificulta a ação da insulina e o nosso próprio corpo, para fazer com que a glicose continue normal no sangue, aumenta muito a produção de insulina. E aí eu recebo a mesma pergunta dos outros hormônios. Ah, eu tô com obesidade, minha insulina tá alta, é por isso que eu ganhei peso. Não, você ganhou peso e a sua insulina aumentou. É tudo consequência. E essa insulina vai diminuir, não é eu te dando um remédio para diabetes, não é eu te dando um remédio para resistência insulínica, é você perdendo peso. Então a gente tem que tratar a obesidade, porque daí todos os outros hormônios vão normalizar. Ah, tem vídeo no canal sobre resistência insulínica. Mais um link pra você. Agora tem um outro hormônio que muita gente nem sabe que existe, que é o GH, o hormônio do crescimento. Na infância ele é super importante para o ganho de estatura mesmo, né? Mas depois ele é produzido em quantidades bem pequenas e que ajuda a gente a ter qualidade de vida, bem-estar. Ele tem um monte de funções, mas a gente precisa de bem pouquinho dele. Só que na obesidade ele cai mais ainda. E o IGF-1, que é um componente posterior dele, aumenta. Isso pode ser uma explicação com o aumento da possibilidade de ter alguns tipos de câncer relacionados com obesidade. E um ponto muito importante em relação a todos esses hormônios que eu falei é que pessoas que têm uma deficiência orgânica mesmo, que a hipófise lá não funciona, seja por um tumor, por um acidente, por alguma medicação, se essa hipófise não funciona e não produz nenhum desses hormônios, é papel do endocrinologista repor todos esses hormônios, porque a falta total deles vai aumentar a chance de obesidade. Então, nesse caso, sim, a gente tem uma causa hormonal, mas assim, de vários hormônios ao mesmo tempo e todos eles muito baixos. Isso favorece o ganho de peso. Vocês viram que não adianta você chegar com uma queixa de obesidade e querer que eu peça 50 mil exames de hormônios para vocês? Esses resultados eu já espero. Se você tá com o peso muito acima, eu já espero que a sua insulina esteja alta, que o seu cortisol esteja alto, talvez seu TSH esteja ali no limite superior. Eu não preciso ficar dosando tudo isso
para tratar o seu excesso de peso. Esses exames são uma consequência. A gente pode fazer só para saber, assim, se com o tratamento eles vão diminuir, mas isso nem é indicação. Então, cuidado com médicos que pedem 50 mil exames para vocês. E aí, quando chega, fala, ai, tá vendo? Ó, deu alto. Eu já sei que ia dar alto, não preciso dosar para saber. Então, o excesso de exames mais atrapalha do que ajuda. Espero que vocês tenham aprendido tudo sobre a relação entre hormônios e obesidade, entendido que a obesidade é mais uma causa do que uma consequência dessas alterações hormonais. E nos próximos vídeos a gente vai entender mais sobre esse universo super complexo, mas a gente vai achar também algumas soluções para a obesidade. Não se esqueça de curtir esse vídeo, encaminhar para os seus amigos e se inscrever no canal, porque daqui 2 semanas tem vídeo novo.